Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 7, o retrato do amor. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença, eu e os meus irmãos estamos para te adorar, suplicando em nome de Jesus que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós, que ao abrirmos a tua palavra, o Espírito Santo fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O retrato do amor. O retrato de Jesus. Porque Jesus é amor. Deus é amor. O verso áureo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior deles é o amor. 1 Coríntios 13, 13. O amor pode vencer tudo. Por isso, Paulo escreveu tanto sobre o amor. O verbo grego agapao, o mais usado no Novo Testamento para expressar a ideia do amor, e palavras da mesma família aparecem mais de 135 vezes nas cartas do apóstolo Paulo. Isso equivale a quase a metade de todas as ocorrências no Novo Testamento, o que já indica o tema central da carta de Paulo à igreja de Corinto. Há inúmeras passagens notáveis sobre o amor no Novo Testamento, como Romanos, capítulo 8, versos 35 a 39, e 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, capítulo 8, verso 3, Gálatas 2, 20. Nada, porém, se compara à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Neste capítulo, vemos que sem amor, tudo, até mesmo os dons espirituais, perde o valor. Nesta semana vamos examinar mais de perto 1 Coríntios 13 e seu admirável retrato do amor. Como veremos, o amor não é tanto um sentimento. O amor é uma atitude, uma disposição que precisa se expressar na vida em ações e em palavras, do contrário, não significa nada. O amor é um princípio. Você escolhe amar. O que o amor realmente é, o que o amor realmente faz, foi revelado plenamente na vida e obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos chama para o amor, porque Deus é amor. Essa é a essência de Deus. Quem está em Cristo, ama, porque se torna uma só carne com Jesus Cristo. E Jesus é amor. Por isso, em Jesus Cristo, meu querido irmão, nós vamos amar a Deus e vamos amar aos nossos semelhantes. Aleluia! Na parte de domingo, o caráter essencial do amor. Na semana passada mencionamos brevemente o tema do amor em 1 Coríntios 13. Agora precisamos nos aprofundar nas palavras usadas por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Abra sua Bíblia, começando no verso 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Aqui Paulo está dizendo que os dons sem amor não têm nenhum valor, porque o amor é um dom derramado pelo Espírito Santo no seu coração. Você se torna um com Cristo, por isso você ama as pessoas. Você ama a Deus. Este é o resumo dos 10 mandamentos: amor a Deus e amor ao próximo. E o verso 2 diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Você ama? Você ama o seu cônjuge? Você ama os seus filhos? Você ama os seus amigos? Você ama também os seus inimigos? Ou você não consegue colocar o nome do seu inimigo na sua oração? Nós precisamos amar até os inimigos, buscando pela salvação deles. E aqui diz o verso 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. E o verso 4, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, o amor não é orgulhoso,
não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Meu querido irmão, essa dissertação de Paulo sobre o amor, ela descreve o que é Deus. Deus é tudo isso mencionado aqui em 1 Coríntios 13, porque o amor é a essência do caráter de Deus. Deus não tem amor, Deus é amor. E você, unindo-se com Jesus Cristo, você torna-se também amor em pessoa. Paulo não queria dizer que línguas, ou profecia, entendimento e ciência e fé e generosidade são inúteis. Não é isso que ele está falando? Eles se tornarão inúteis se você não tiver o amor. O tipo de amor que Paulo está falando aqui não é expresso em frases como eu amo morango, ou amo meus amigos, ou amo minha família. Também não é o amor retratado nos filmes, e não se trata de amor romântico, embora esse capítulo seja usado com frequência em sermões de casamento, mas aqui está um amor superior ao amor romântico, ao amor dos amigos, ao amor dos familiares. Aqui está um princípio chamado de amor, agapau. Agapau é o amor de Deus derramado em nossos corações. Esse amor não pode ser reduzido simplesmente aos afetos ou à caridade ou virtude da bondade, ainda que esses elementos o representem em algum grau. O amor de 1 Coríntios 13 é uma graça especial concedida pelo Espírito Santo. De fato, nesse capítulo 13 de Paulo, o amor é a motivação que o Espírito nos dá para agir com afeto, agir com caridade, agir com virtude e bondade. O amor é a entrega total de ações, sentimentos e pensamentos a Cristo e ao próximo. Convido você para ler também Mateus capítulo 24 e o verso 12. Mateus capítulo 24 e o verso 12. Aqui diz: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Pela multiplicação do pecado, o amor vai se esfriar. Jesus fez esta profecia. É por isso que o amor, agapau ou ágape, é tão essencial e necessário. No poder de Cristo, não podemos permitir que o amor esfrie em nosso lar, na nossa igreja, na nossa vizinhança. Pensemos na morte de Cristo Jesus na cruz. Que demonstração de amor poderia ser mais forte do que essa? É claro que jamais viveremos plenamente o amor que Jesus viveu. Contudo, pela graça de Deus, devemos nos esforçar para manifestar esse tipo de amor divino, o amor princípio, o amor ágape, na nossa vida, na medida do possível, expressando o amor a Deus e ao nosso próximo. Você está sendo convidado para ser também um com Jesus Cristo, um no amor a Deus, um no amor ao próximo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o que o amor faz? O centro de 1 Coríntios, capítulo 13, está nos versos 4 a 7. Neles, Paulo apresenta as qualidades do amor, mostrando o que o amor é e o que não é, o que faz e o que deixa de fazer. O apóstolo personifica o amor para que enxerguemos como se comporta alguém cheio desse amor, impulsionado pelo Espírito Santo. Na sua descrição, Paulo usa uma série de verbos. Para ele, o amor está mais relacionado com ações do que com sentimentos ou emoções. Em primeiro lugar, o amor é paciente. Isto significa perseverante, pacientemente perseverante em circunstâncias difíceis. Paciência também envolve a capacidade de ser tolerante uns com os outros. Em segundo lugar, o amor é bondoso. Esse verbo ocorre apenas aqui no Novo Testamento, mas palavras da mesma raiz são comuns em outros textos. Na Septuaginta, por exemplo, aparecem com frequência nos Salmos
associando a bondade de Deus à sua misericórdia. Amar com bondade é imitar a compaixão e a misericórdia de Deus para conosco. Em terceiro lugar, o amor alegra-se com a verdade. Não ama a mentira, mas ama a verdade. Expressa a capacidade de experimentar alegria juntamente com outras pessoas. Em quarto lugar, o amor tudo sofre. Os estudiosos discutem esse verbo stego, significa cobrir, isto é, manter algo em confidência, com o sentido de proteger, ou suportar, no sentido de ter resiliência, resistência, perseverança. Em 1 Coríntios 9:12, esse termo claramente expressa perseverança. E em quinto lugar, tudo crê. Pistel vem da mesma raiz que o termo grego para fé, pistis. No contexto da passagem, tudo crê. Significa conceder ao outro o benefício da dúvida. Em sexto lugar, o amor tudo espera. No Novo Testamento, elpzo sempre se refere a crer ou aguardar com expectativa que alguma coisa boa vai ocorrer. Em sétimo lugar, o amor tudo suporta. Provavelmente não há diferença entre os verbos stego e hipomeno em 1 Coríntios 13:7. Eles são sinônimos, indicando perseverança em meio às provações. Paulo emprega hipomeno no fim do verso para evitar repetir stego. Ao repetir o mesmo conceito, ainda que com outra palavra, Paulo direciona a atenção para o crer e o esperar como foco principal. Em outras palavras, o amor persevera porque crê e espera. Compare 1 Coríntios 13, 4-7 com Gálatas 5, 22 e 23. Quando você compara 1 Coríntios 13 com Gálatas 5, 22 e 23, está descrevendo todos os traços de caráter de Jesus. Quando você tem o fruto do Espírito Santo, você tem o caráter de Jesus. Isto é obra do Espírito Santo implantando em você. Portanto, abra sua Bíblia e leia comigo. Aqui em Gálatas capítulo 5, verso 22, diz que o fruto do Espírito é, em outras palavras, o caráter de Jesus é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, porque estas descrições são características do caráter de Jesus implantado em você pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha com o caráter de Jesus Cristo, implantando-o naqueles que abraçam a Jesus como Salvador. Por isso você se torna amor, porque você se torna um com Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de terça-feira, o que o amor não faz? Leia agora 1 Coríntios capítulo 13. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 13 e então os versos 4-7. Aqui diz: o amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Meu querido irmão, esta é a descrição do que o amor não faz. Ontem nós destacamos 7 atitudes que o amor pratica. Hoje estamos vendo aquilo que ele não pratica. O amor não arde em ciúmes. O ciúme pode ter uma característica positiva? Sim. Deus é zeloso. Deus é ciumento do seu amor. Ele não quer dividir você com Satanás. Aquele que pertence a Deus deve pertencer de todo o coração. Assim também você ama sua esposa e você não quer dividi-la com outros. Neste sentido, o ciúme é positivo. Mas, queridos, o ciúme não é positivo e se torna negativo quando você tem inveja. Em segundo lugar, o amor não se envaidece. O verbo transmite a ideia de arrogância e a busca por elogios. O amor não busca elogios. O amor não é arrogante. O amor não é centrado em si mesmo.
Em terceiro lugar, o amor não é orgulhoso. Em 1 Coríntios 8:1, Paulo afirma: o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. O termo descreve alguém inflado de autoimportância, mas o amor verdadeiro não é orgulhoso. Em quarto lugar, o amor não se conduz de forma inconveniente. O verbo abrange muitos sentidos. Em geral, significa agir contra padrões morais e sociais, de modo desonroso, ou indecoroso, ou impróprio. É provável que Paulo se refira ao comportamento arrogante e grosseiro do grupo considerado forte nas relações com os fracos, mencionados ali em 1 Coríntios capítulo 4, verso 10, capítulo 8, versos 1 ao verso 13. Em quinto lugar, o amor não busca os seus interesses. Isso nos conduz a 1 Coríntios 10, 24, onde diz: ninguém deve buscar o seu próprio direito, mas sim os dos outros. O amor abre mão dos direitos em favor do próximo. Em um ambiente em que cada um busca o bem do outro, todos serão beneficiados. Em sexto lugar, o amor não se irrita. O verbo sugere um estado interior de agitação, indicando alguém facilmente provocado à ira. O amor não é explosivo nem melindroso. Em sétimo lugar, o amor não se ressente do mal. Aqui o sentido é lançar na conta. O amor não registra ofensas. Em outras palavras, o amor perdoa. Em oitavo lugar, o amor não se alegra com a injustiça. O amor não só esquece os erros alheios, como também não tem prazer neles. Não tem prazer de ficar lembrando dos defeitos das pessoas que ofenderam você. Quando amamos de verdade, não nos alegramos com os erros dos outros. Antes, buscamos ajudar. Meu querido irmão, o amor de Deus é derramado no seu coração pelo Espírito Santo. Deus quer implantar o caráter de Jesus. O fruto do Espírito Santo é o caráter de Jesus Cristo, que é implantado em você e em mim. Deixe que o amor de Deus, derramado pelo Espírito Santo, banhe a sua vida. Que você esteja impregnado deste amor. Pela comunhão diária com Jesus Cristo, você e eu estaremos recebendo porções cada vez maiores do amor de Deus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, retrato de Jesus, ou seja, 1 Coríntios capítulo 13 é um retrato de Jesus. Ao ler 1 Coríntios 13, versos 4 a 7, é natural sentir certa frustração ao perceber que em maior ou menor grau deixamos de manifestar todas aquelas qualidades do amor. É provável que Paulo tivesse a pessoa de Jesus na sua mente ao escrever esse capítulo 13. De fato, somente Jesus revelou perfeitamente cada uma dessas características do amor. Em última análise, portanto, o retrato do amor traçado por Paulo é um retrato de Cristo Jesus. Vamos ler agora João capítulo 13, verso 1, onde fala do amor de Jesus. Aqui diz, João 13, 1, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, Jesus conhecia a profecia, ele conhecia a profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9, ele sabia que o ministério terrestre dele duraria 3 anos e meio, desde o batismo, no ano 27, até o ano 31, 3 anos e meio, quando ele morreria pela família humana pecadora, por você e por mim. Então, quando a Bíblia diz, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, ou seja, ele sabia que era chegada a hora dele morrer. Ele veio para isso. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa é a característica do nosso Jesus. Ele nos ama. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E meu querido irmão, isto se aplica a você e a mim. Também no mesmo capítulo 13 de João, agora o verso 34, Jesus disse, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Ele está mandando você fazer aquilo que ele sempre fez.
amar uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. E lemos também no capítulo 15 de João. Capítulo 15 de João, vamos ver agora o verso 9 e o verso 12. Aqui diz: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. E agora o verso 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Mandamento de Jesus, que deve ser praticado na sua vida, meu irmão, pela comunhão diária com Jesus Cristo. O Espírito Santo estará derramando este amor na sua vida. E você ama as pessoas, ama aquelas que são amigas, ama também aquelas que são inimigas, porque você quer a salvação de todos. Lemos também na primeira carta de João, capítulo 3. Percebam que tanto o Evangelho de João como a primeira carta de João, ela está focando o amor, porque João é o discípulo do amor. Ele era filho do trovão, mas ele, pela comunhão diária com Jesus Cristo, ele se tornou amor. 1 João, capítulo 3, e o verso 16. Aqui diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Jesus é o padrão que tem que ser imitado, seguido. Jesus deu a vida pelos seus irmãos, nós também deveremos ter a disposição de dar a vida uns pelos outros. Lemos também no capítulo 4 da primeira carta de João, capítulo 4, versos 7 a 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Meu querido irmão, todos estes versos que estamos lendo são do discípulo do amor, João, aquele que dormia muitas vezes ao relento quando os discípulos se deitavam na relva verde. João escolhia ir onde Jesus estava e colocava a cabeça no peito de Jesus Cristo. Ele é o discípulo do amor. Todos estes textos ensinam o que você e eu precisamos ser. Deus é amor e você precisa ser amor. Ele nos amou a ponto de dar seu Filho unigênito. Nós também precisamos amar ao ponto de dar a nossa vida pelos outros. Jesus é a expressão plena desse amor. Se quisermos saber como o amor se manifesta, precisamos contemplar Jesus atentamente. Ao observarmos com cuidado a maneira como o Novo Testamento apresenta Jesus, perceberemos que todas as qualidades positivas do amor, em 1 Coríntios 13, podem ser encontradas na pessoa de Jesus, porque Jesus é paciente. Sim, ele é paciente com os nossos erros. Ele nos perdoa e nos perdoa e nos perdoa. Quando é que ele não vai nos perdoar? Quando nós não confessarmos. Jesus só não perdoa pecados não confessados. Mas por isso mesmo, Deus foi misericordioso comigo para que em mim, o pior dos pecadores, Paulo dizendo, eu sou o pior dos pecadores, em mim, Cristo Jesus demonstrou toda a sua paciência. 1 Timóteo 1,16. Jesus é bondoso. Quando fala que o amor é bondade, está falando que Jesus é bondoso. A Bíblia declara que o Senhor, Deus, é bondoso. 1 Pedro 2,3. Neste verso, o Senhor refere-se a Jesus. Aqui também fala que Jesus se alegra com a verdade. Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus em João 14,6. Jesus experimentou alegria ao cumprir a vontade do Pai e ao sentir o amor do Pai por ele. Jesus tudo sofre e tudo suporta. Ele suportou a cruz, ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Ninguém suportou tanto quanto Jesus.
Em troca de quê? Da alegria que lhe estava proposta. Qual a alegria proposta a Jesus? Ver a sua salvação, a minha salvação, ver os resgatados pelo seu sangue. E Jesus tudo crê. Sim, quando Ananias questionou a sinceridade da conversão de Paulo, Jesus respondeu: falando de Paulo, este é para mim um instrumento escolhido. Cristo vê as pessoas não como elas são, mas como elas poderão se tornar pelo poder do Espírito Santo vivendo nelas. Meu querido irmão, Deus não vê como você é, como eu sou, mas como nós poderemos ser e estamos sendo pela graça de Jesus Cristo. De que outras maneiras Jesus nos mostra o que é o amor verdadeiro? Amando as pessoas, cuidando das pessoas. Ele tinha os olhos voltados para as viúvas, para os órfãos, para aqueles que eram desprezados na sociedade. Queridos, Jesus se levantava em defesa dos fracos, dos injustiçados. Jesus Cristo é o retrato do amor verdadeiro. E ele implanta este amor em você. O Espírito Santo quer dar para você, meu irmão, o fruto do Espírito. Mas você tem que pedir, você tem que buscar, você tem que clamar diariamente para que o fruto do Espírito Santo, o caráter de Jesus, seja implantado em você. Aleluia! Na parte de quinta-feira, fé, esperança e amor. Até aqui, aprendemos que o amor é paciente, até aqui aprendemos que o amor é bondoso, alegre, resiliente, ou seja, resistente, confiante, esperançoso e perseverante. Porque Jesus é tudo isso. Ao enxergarmos essas qualidades de Jesus, o passo seguinte é imitar Jesus. Era esse o desejo de Paulo para os membros da igreja de Corinto. Contudo, se nós retirarmos o não das 8 características negativas do amor, teremos uma boa descrição da conduta dos coríntios no convívio da igreja. Por exemplo, quando a Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes, a Bíblia está dizendo que existia muito ciúme e muita inveja na igreja de Corinto. A Bíblia também diz que eles eram vangloriosos, orgulhosos, grosseiros, egoístas, irritadiços e atentos aos erros dos outros. Por isso, meu querido irmão, essas características negativas da igreja de Corinto podem também refletir as características da nossa igreja hoje, na igreja onde você frequenta. Porque a igreja é formada por pessoas pecadoras como você e eu somos pecadores, e essas características negativas de inveja, de vanglória, de orgulho, de grosseria, de egoísmo, de irritação, isso pode estar acontecendo em mim e em você. Por isso precisamos de Jesus. Por isso precisamos do Espírito Santo, que é o Deus que habita em nós, implanta em nós o caráter de Jesus. Os coríntios tinham muito a aprender e nós também temos muito a aprender. Depois de descrever o que o amor é e o que o amor não é, Paulo conclui essa sessão destacando o caráter permanente do amor, a fim de estimular a prática do amor genuíno. Um dia, as profecias não mais serão necessárias. Além disso, falaremos uma só língua no céu, e o conhecimento humano, limitado e falho, dará lugar a um conhecimento novo de Deus. Os dons do Espírito Santo cessarão, mas não todos. Os dons do Espírito Santo usados para a pregação do Evangelho, para a edificação da igreja, eles vão cessar no novo céu e na nova terra. Mas o Espírito Santo, que em nós habita hoje e eternamente, seremos templos do Espírito Santo. Certamente o Espírito Santo tem e terá outros dons. Outros dons que não sejam somente para a pregação do Evangelho, outros dons que serão revelados para você e para mim na eternidade. Porque, afinal de contas, nós nunca deixaremos de ser templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habitará em você e em mim eternamente, implantando dia a dia a mente de Jesus em nós, a santidade de Jesus.
Isto é inesgotável. O Espírito Santo tem dons que serão manifestados no novo céu e na nova terra. Dons que nós não temos ideia de quais sejam esses dons. Do mesmo modo, quando Cristo voltar, a fé dará lugar à vista, porque nós veremos Jesus face a face. E aquilo que esperamos há tanto tempo se tornará uma realidade. Acima de tudo, o amor permanecerá como emblema do caráter do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda assim, em certo sentido, a fé e a esperança também permanecerão para sempre. A fé como experiência da salvação e a esperança como anseio e expectativa por novas alegrias e por novo conhecimento na nova terra. Ambas marcarão para sempre a experiência dos remidos. Porém, o amor de Deus durará para sempre. Muito em breve, veremos nosso Senhor Jesus face a face. Que alegria, que privilégio! Até esse dia, nossa vida deve ser definida por essas três virtudes: a fé, a esperança e o amor. Isso não só na eternidade. Hoje, sua vida tem que ser caracterizada por essas três virtudes: fé, a fé de Jesus implantada em você, a esperança de ser como Jesus, cada vez mais semelhantes a Jesus, e o amor, amar a Deus e amar ao nosso irmão. Esse trio representa a plenitude da vida cristã no Espírito Santo e por isso foi mencionado com frequência entre os cristãos. O amor, porém, é o maior deles. Afinal, é a única virtude usada para descrever a própria natureza de Deus. Meu querido irmão, no novo céu e na nova terra, nós vamos continuar sendo habitação, templos e tabernáculo do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca deixará de viver em nós. Mas o Espírito Santo tem surpresas para você. Além desses dons mencionados aqui na primeira carta aos Coríntios, os dons usados para a pregação do Evangelho, o dom da cura, o dom da língua, o dom da profecia, o dom do apostolado, de plantar igrejas, além desses dons úteis, necessários para que o reino de Deus seja estabelecido, o Espírito Santo vai revelar novos dons que serão usados no novo céu e na nova terra. Como é que eu tenho certeza de que o Espírito Santo ainda tem dons hoje não revelados? Porque nunca deixaremos de ser habitação do Espírito Santo. Os antigos gregos e romanos possuíam várias palavras usadas para o amor. Por exemplo, a palavra eros, falando do amor sexual, do amor paixão. Fala também do amor filéu, o amor fraternal de amigos. Existe também o verbo storge. O storge se refere ao amor família, ao amor vínculo natural entre os pais e filhos. Mas o amor princípio, o amor divino, exaltado por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, é o amor ágape ou agapao. Este é o amor derramado por Deus em nossos corações. Na primeira carta de João, capítulo 4, e o verso 16, diz que Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, meu irmão. O amor derramado por Deus no seu coração, nele não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Aleluia! Porque o medo envolve castigo, e quem teme, quem tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Verso 19, 1 João 4,19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. A fonte do amor, o amor referência, o amor padrão, é Deus, é Jesus Cristo, e esse amor é derramado na sua vida. Se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também ao seu irmão. Meu querido irmão,
Que Deus derrame esse amor sobre você. Que o Espírito Santo seja derramado sobre você e sobre mim, implantando em nós o fruto do Espírito, o caráter de Jesus Cristo, o amor perfeito. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo padrão superior do amor divino derramado em nossos corações. Coloca este amor em mim e nos meus irmãos. Que possamos refletir Jesus, semelhança com Ele. Que o Espírito Santo em nós habite hoje, mas que o Espírito Santo continue habitando em nós por toda a eternidade. Em nome de Jesus pedimos esta bênção e agradecemos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.